Boa tarde a todos os presentes aqui, bem como a todo o pessoal que está nos assistindo no telepresencial. É uma extrema felicidade compartilhar com os colegas nessa tarde um tanto quanto chuvosa e fria de Curitiba. Ainda bem que os que estão no tele, espero que estejam muito bem agasalhados, ou pelo menos em um lugar quente, como a terra do Fábio, no Rio de Janeiro. E antes de nós conversarmos, porque em 30 minutos eu posso dizer que nós iremos conversar sobre o novo CPC e o processo previdenciário, eu quero agradecer publicamente ao Dr. Rodrigo pelo convite a mim formulado, para que estivesse hoje aqui dialogando com os colegas, e felicitar a ACP, Associação Comercial do Paraná, pela realização do Congresso. Mas não só por isso, por trazer para um dos painéis deste Congresso um módulo específico sobre o processo previdenciário. E por que isso? Porque, durante muito tempo, o direito previdenciário foi entendido como aquele primo pobre do direito do trabalho. E entendia-se, inclusive, que as demandas previdenciárias deveriam estar sob o manto do processo de trabalho ou ainda mesmo da própria Justiça do Trabalho. E isso, ao longo do tempo, em especial após a Constituição de 88, se mostrou totalmente divorciado. E por que eu digo divorciado? Porque os colegas muito bem devem saber, já devem ter pego os clientes assim, ou visto situações assim, de clientes que chegam aos escritórios dos nossos colegas trabalhistas querendo uma aposentadoria. Assim como nós, advogados previdenciaristas, temos clientes que nos chegam querendo uma ação trabalhista. E quando eu falo de pronto a eles, não entendo direito do trabalho e não vou estudar direito do trabalho a esta altura de minha vida, eles mais do que depressa olham assim, mas a senhora não faz aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte? A senhora acabou de publicar um livro sobre pensão por morte? Eu, sim, isto é direito previdenciário, não é direito do trabalho. E daí, a pessoa leva um susto. A mesma coisa quando ela procura um dos colegas trabalhistas e fala assim, doutor, faz meu processo de aposentadoria. Daí o colega vira e fala assim, não, mas eu não, essa parte eu não faço. Mas é advogado trabalhista, o senhor é. E daí você tem que ir lá explicar, olha, uma coisa, outra coisa é outra coisa. E esta uma coisa, outra coisa, não só na questão material do direito do trabalho e do direito previdenciário, mas especialmente quando se fala de processo. Por quê? Porque aquele processo que se tem no direito do trabalho, nem de longe se avizinha ao nosso extremamente atrasado processo previdenciário. E tenho aqui toda a liberdade para falar extremamente atrasado, porque vocês estão com o processo de trabalho, com todos os problemas que vocês ainda enfrentam, muito além do que o nosso processo previdenciário. E por quê? Vamos lá. Primeiramente, porque o direito previdenciário não tem reconhecido, de forma alguma, as demandas trabalhistas como fonte do direito previdenciário. Tem se feito todo um questionamento sobre a legitimidade da Justiça do Trabalho para reconhecer vínculo para fins previdenciários. Não se aceitam demandas trabalhistas que foram julgadas em face de uma revelia ou, pior ainda, um acordo. E esta pessoa, que às vezes manejou esse processo trabalhista, esperou anos, findar o processo trabalhista para finalmente se aposentar, ou receber um auxílio-doença, ou receber uma pensão por morte, ela pega toda feliz a sentença trabalhista, ou acórdão transitado e julgado, comparece ao INSS e fala assim, olha, agora você pode contar esse tempo na minha aposentadoria, ou me conceder a pensão, porque o meu marido que morreu não tinha o vínculo trabalhista reconhecido, então agora ele teve o vínculo reconhecido por uma ação trabalhista, conta aí. E daí o INSS vira e fala assim, vamos lá, vamos ver se essa sentença vale. Daí o INSS pega a Instrução Normativa número 77, no seu artigo 438, e fala assim, vamos lá,
Teve análise de prova material no processo trabalhista? Não. Ou teve análise de prova material, mas foi feito acordo? Ou houve revelia? Pegue a sua sentença trabalhista e jogue fora, isso aqui não serve pra gente. E daí a pessoa fala assim, puxa, para onde eu vou agora? Bem, agora você vai se deparar com um processo previdenciário. Por quê? Porque ao contrário do que muito se pensava, não se faz necessário uma demanda trabalhista para reconhecer um vínculo para fins previdenciários. E por que não se faz necessário? Porque o vínculo previdenciário, ele não é considerado a partir da relação empregado-empregador. Ele é considerado a partir de uma relação tributária. Exerceu atividade laboral remunerada, ok, presume-se recolhimento a favor do empregado, independentemente do empregador ter recolhido qualquer valor. E por isso a pessoa pode ter tido uma demanda trabalhista, que ela ganhou, e ela perdeu a demanda previdenciária. Ou pode acontecer o contrário, ela ganhou a previdenciária e perdeu a trabalhista. E dela se depara com, neste momento, 4 opções de processo. Olha o que vai acontecer com ela. Bem, ela tem o processo trabalhista, que ela já descobriu que para fins previdenciários não lhe servirá. E aqui é importante, antes que alguém fale assim, ou me mande um questionamento, mas Melissa, você está desatualizada. Desde a emenda constitucional 45, nas ações trabalhistas, se executa a contribuição previdenciária. Eu vou falar, querido colega, você sabe por que a emenda 45 mandou a Justiça do Trabalho executar os valores de uma ação trabalhista? Para tornar a Justiça do Trabalho uma fonte de arrecadação e não simplesmente mais um custo para o Estado brasileiro. Ponto. E se o cidadão acha que porque houve recolhimento de contribuição previdenciária numa ação trabalhista, e não vou entrar nesse mérito porque Fábio daqui a pouco irá falar sobre isso, e o empregador pensa, agora já recolhi tudo lá, o cidadão não vai voltar aqui e me incomodar, né? Não, ele vai voltar porque aquele processo trabalhista só serviu para efeitos trabalhistas. O recolhimento ali feito foi efetivado, entrou para os cotas previdenciários, só que não necessariamente será computado a favor daquele cidadão. E por isso que às vezes a empresa fala assim, mas eu paguei R$1 milhão de contribuição previdenciária e o cidadão não consegue se aposentar e está aqui me incomodando. Está aqui me incomodando. E daí você tem que explicar para a empresa, olha, é que aquele processo trabalhista para ele não serviu para nada. Daí a empresa fala, e o recolhimento que eu fiz? E a discussão da prescrição das contribuições na Justiça do Trabalho? Que eu tive que fazer, perdi, enfim. Não, isso é processo de trabalho. Daí o cidadão agora tem o segundo, terceiro e o quarto processo. Qual é o segundo? Ele quer um benefício previdenciário derivado de um acidente de trabalho. Então, ele quer um auxílio-doença acidentário, uma pensão por morte acidentária, uma aposentadoria por invalidez acidentária, um auxílio-acidente acidentário, nome horrível desse benefício, mas enfim, é o nome que a legislação deu, ele quer esse benefício. Se ele deseja esse benefício, ele vai ter que ir lá para a Justiça Estadual. Caramba! Alguém falou caramba? Caramba, vai para lá, meu. Artigo 109 da Constituição Federal diz que as demandas que tenham por objetivo a concessão de um benefício de cunho previdenciário derivado do acidente de trabalho, a competência para dizer se houve um acidente de trabalho e, consequentemente, determinar a sua concessão é da Justiça Estadual. Daí o cidadão, puxa vida, processo na Justiça Estadual, novo CPC na veia. Todas aquelas aberrações que vocês estão vendo falarem aqui no Congresso, todos, lá na Justiça Estadual, porque aquele CPC puro e restrito, na veia, seco. Ele fala assim, não, mas a pessoa pode ser abençoada. Ela vai para a Justiça Federal, linda a Justiça Federal, né? Para nós, advogados, mais maravilhosa ainda, porque a gente não precisa ir à Justiça Federal, tudo eletrônico. Daí a pessoa fala, não, a minha demanda não é um benefício acidentário, a minha demanda é um benefício não acidentário.
Então, eu não quero um benefício derivado do acidente de trabalho. Vou para a Justiça Federal. Muito bem. A pessoa pensa que está abençoada, né? Daí ela chega na Justiça Federal e ela se depara com os dois tipos de processo. O processo comum e o processo do juizado, que é um pseudo-processo. O processo comum, se a demanda dessa pessoa for em valor superior a 60 salários mínimos na data do ajuizamento. Ela vai para a Justiça Federal comum. Se a demanda for em valor inferior a 60 salários mínimos, ela vai para o Juizado Especial Federal e Deus a proteja. E por que o Deus a proteja? Porque vocês tiveram aqui ontem, hoje, durante o dia, analisando o CPC, tiveram excelentes palestrantes falando sobre o novo CPC, sobre as polêmicas do CPC, tiveram aula com uma palestra brilhante, não assisti, mas sei que sempre é brilhante, com o Vicente, imperdoável, o Vicente, assim, é o cara no processo hoje em dia, falando, e daí vocês ficam lá pensando, nossa, quanta coisa, né, que está acontecendo, que vai acontecer, e daí o cidadão fala assim, o novo CPC tem coisa boa, mas tem coisa muito ruim. Você não viu nada se você for lá em juizado. Juizado Especial Federal. Cada juizado do país tem o seu próprio CPC. Cada juizado do país tem o seu próprio CPC. E eu não falo isso do além, de ficar sentada atrás de uma cadeira, divagando. Não, da prática, de viajar ao Brasil, dando aula, dando palestra, conversar com os colegas. A doutora Ana Paula agora me substitui em todas as minhas aulas, porque agora eu não estou mais viajando, salvo raramente. A doutora Ana Paula até me relatava esses dias que foi para Marabá. Eu não fui para Marabá, ela foi. E ela me relatava que chegou em Marabá e falaram assim para ela, não, aqui no nosso juizado existe agravo de instrumento da primeira instância, de qualquer decisão judicial. E a doutora Ana Paula conversava comigo e eu falava assim, isso daí é a prova de que cada juizado tem o seu CPC e que Deus proteja o segurado. Mas mais do que isso, o advogado. Porque como explicar isso? Mas o tema que me foi dado era falar sobre o novo CPC e o processo previdenciário. Pois bem, daí eu vou eliminar o processo de trabalho e vou ficar com 3 tipos de processo previdenciário. O da Justiça Federal Comum, o da Justiça Estadual e o do juizado. Muito bem, se nós formos pensar especificamente no Juizado Especial Federal, que ocupa, senhores, hoje ocupa 70% das demandas na Justiça Federal. E para os senhores terem conhecimento, recentemente tivemos um curso de formação dos magistrados em Porto Alegre e a desembargadora que me antecedeu na fala, eu iria falar sobre o juizado e a crise do juizado, e ela, antes da minha fala, falava do processo comum do tribunal. 70% dos recursos que tramitam no Tribunal da 4ª Região são de matéria previdenciária. E daí esse juizado, que ocupa então o maior volume de ações dentro do universo da Justiça Federal no Brasil, e que no Tribunal da 4ª Região a matéria previdenciária ocupa 70% dos recursos comuns, ou seja, não juizado. Aquele juizado, sabe como que ele se apresenta em matéria de processo para o cidadão? Ele apresenta-se assim, propaganda, eu sou célere e efetivo. E eu julgo demandas com valor inferior a 60 salários mínimos, certo? O cidadão vai ao juizado. Ele não precisa de advogado para entrar no juizado. Não precisa. Ele vai ao juizado e daí vou explicar rapidamente o processo no juizado para vocês entenderem o problema do processo do novo CPC. No Juizado Especial Federal, quando a pessoa adentra ao Juizado Especial Federal, na primeira instância, regimentalmente, acontece o seguinte: não se aplica o CPC. Se aplica a Lei 10.259. Só se aplica o CPC quando se achar que é necessário. Escutaram a expressão necessário, né? Tá. Muito bem. Isso significa que tramita o processo no juizado na primeira instância,
sem oportunização de agravo, salvo em casos de medidas cautelares. E, em tese, o processo tem que andar rápido e informal. O que faz com que no processo do juizado, por vezes, não se permita a dilação probatória, não se realize audiência, ou a audiência seja conduzida, a audiência de conciliação e instrução una, conduzida somente por um conciliador, sem presença do magistrado. Os colegas ouviram eu dizer que é uma audiência de instrução, né? E que pode dela sair a sentença naquele momento. Muito bem. Daí o cidadão, que por vezes não teve o devido processo legal respeitado, ele vai recorrer. Recurso. Ele pode fazer embargo de declaração no prazo de 5 dias, ou ele pode fazer um recurso inominado, que é uma apelação disfarçada, para a turma recursal. Daí ele vai lá e coloca na preliminar dele: olha, não foi respeitado o devido processo legal para defesa contraditório, não foi respeitado o CPC, não foi respeitado. Daí a turma recursal vai julgar a preliminar e fala assim: olha, é que no juizado o grau da hierarquia é assim, é invertido. Primeiro veja o regimento interno do juizado. Depois você vê a lei 10.259. Depois você vê o CPC e daí você vê a Constituição. Daí o cidadão fala: não, então vou recorrer. Pode recorrer? Pode. Pode recorrer com incidente de uniformização das turmas regionais. Sabe os 3 incidentes que tem no CPC agora? Eles não surgiram de nada. Tem um amigo irmão deles lá no juizado. Incidente de uniformização para as turmas regionais. Ou ainda, o incidente de uniformização para a turma nacional. E ainda, você pode recorrer em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. De uma decisão, quantos recursos a parte tem? 3. O incidente para a turma regional, ele só pode fazer, se ele conseguir que a decisão dele encontre uma decisão de outra turma recursal da mesma região, por exemplo, nós do TRF da 4ª, de uma outra da mesma região, uma decisão que contraria aquela que ele teve. Então, ele perdeu, ele achou uma que diria para ele que ele ganhou, ele pode fazer um incidente para a turma regional. Ele pode fazer um incidente para a nacional quando? Quando a decisão que ele teve na turma recursal for contrária à jurisprudência reiterada do STJ, a súmula do STJ, ou o acórdão de outra turma recursal de outra região. Então, não pode ser, por exemplo, regional do tribunal. Beleza? Daí a pessoa fala assim: ok. E tem ainda o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, que segue todos os pressupostos que os colegas já muito bem conhecem. Daí o advogado fala assim: beleza, vou fazer. Ele vai no regimento interno da Turma Nacional de Uniformização. Regimento interno da Turma Nacional de Uniformização diz para o advogado: você, advogado, deverá protocolar os 3 recursos ao mesmo tempo. Então, se couber os 3, você tem que protocolar os 3 ao mesmo tempo. Da advogado vai lá, lê o regimento, protocola os 3 ao mesmo tempo. Lê no regimento que está escrito assim: primeiro será julgado o incidente da regional. Se perder, será julgado da nacional. Se perder, será julgado extraordinário, certo? Daí ele fica lá, né, esperando. Julgado da regional, julgado da nacional, daí ele espera o extraordinário. Daí vem o Supremo Tribunal Federal, e isso que eu estou falando não é novo, só que é pouco falado. Vem o Supremo Tribunal Federal, numa decisão de 2011, e diz o seguinte: olha, se você atravessar direto recurso extraordinário, concomitante com regional e nacional, você perdeu o seu extraordinário, porque você não exauriu as instâncias recursais. Daí o advogado: mas calma lá, estava escrito aonde? Onde? No regimento que era para fazer isso. Não, mas o regimento não foi submetido ao crivo do Supremo, e como não foi submetido ao crivo do Supremo, tchau para o seu extraordinário. Daí a pessoa já fala assim: puxa vida, e cadê o CPC aqui? E cadê a Constituição? E cadê o regimento? Como que eu ia adivinhar que o Supremo ia falar isso lá na frente? Mas a pessoa pode ter feito o incidente para a regional e querer recorrer dessa decisão da regional. Ela pode daí fazer um recurso extraordinário para o Supremo
da decisão do incidente da regional. Ou ela pode fazer da regional o incidente de uniformização para a nacional. E se ela perder na nacional, ela ainda pode fazer um incidente de uniformização para o STJ. Que tem gente que fala que o juizado não vai até o STJ, vai. Incidente de uniformização para o STJ. E se perder no STJ, ainda vai poder, em alguns casos, fazer recurso extraordinário. Sabe quanto tempo demorou toda essa tramitação dentro dos juizados especiais federais, que tem que ser o quê? Célere. Tá. Esse processo no escritório, que é um dos que foi em tudo isso, 8 anos. E o processo tinha que ser o quê? Célere. Daí o cidadão olha aquilo e fala assim, esse advogado está me engambelando. Porque me falaram que o negócio andava rápido. Só que ninguém falou para aquele cliente que no juizado existem mais instâncias recursais do que no processo comum. Não avisaram para ele que existem formalidades outras que não existem no processo comum. Não avisaram para ele que o CPC no Juizado Especial Federal só é aplicado quando necessário. E o conceito de necessário é de acordo com o magistrado oráculo de que Vicente ontem falou para vocês. Sim, mas você tem uma bolinha de cristal para saber que ele falou disso? Não. Eu sei que ele falou disso. Porque todas as palestras dele eu assisto. Perdi a de ontem, não tinha como vir. Estava ali na OAB fazendo julgamento. Mas ele falou. Daí, você falou assim, tá. E daí, o processo na justiça comum. Está falando que do juizado vai aplicar o CPC. Da onde você tirou isso? Eu tirei do que acontece, que é a prática, da negativa de vigência ao CPC dentro do juizado, com raríssimas exceções, diga-se de passagem, raríssimas exceções. Mas eu também tirei do seguinte, não vou aqui, por uma questão ética, dizer quem foi, né, que mencionou isso, mas vocês tiveram umas jornadas sobre o CPC, em Brasília. E a pessoa que ficou responsável por falar nas jornadas sobre o juizado especial federal e o novo CPC, já começou a sua exposição dizendo o seguinte, olha, não sei por que estou aqui, porque não poderá se aplicar ao juizado o novo CPC. E mudou o assunto e falou de outra coisa. E daí as pessoas que estavam assim ao meu lado, falaram, o que é isso? O que é isso que está acontecendo? Eu falei, só porque a pessoa foi sincera? Não, mas tem que aplicar. Mas ela está sendo sincera, ela conhece a realidade. Ela poderia ser uma demagoga, chegar aqui e ficar falando que lá vai se aplicar assim, vai se aplicar. Ela já sabe que não vai. Ela já sabe que o pessoal vai negar a vigência ao novo CPC, como vem negando ao CPC atual. Tá, mas e se for na justiça comum, o que temos do novo CPC para aproveitar? E que podemos, aí sim, comprar a briga de que se aplique o novo CPC ao juizado. Primeira coisa, dever de fundamentação das decisões judiciais. Oh, dispositivo polêmico, né? Pouca discussão no novo CPC. Daí, não vou me ater a ele, porque sei que vocês já analisaram esse dispositivo também durante o Congresso, mas só para relembrar os colegas, o dispositivo diz que os magistrados deverão fundamentar suas decisões de forma que efetivamente possa se conhecer o relatório, fundamentação e decisão, certo? Ok, isso vai se aplicar no processo comum da Justiça Federal, em matéria previdenciária, no processo comum da Justiça Estadual, em matéria previdenciária. No juizado, a lei do juizado diz que é dispensável o relatório do Juizado Especial Federal. Podendo, isso está na lei, não é o regimento, podendo o magistrado remeter-se diretamente à fase decisória. Daí o choque, né? Qual é o choque? A lei do juizado dizendo assim, não precisa atender ao relatório, que é um dos elementos que traz o novo CPC no dever de fundamentação. Não precisa. E daí você tem o novo CPC dizendo assim, tem que ter relatório a fim de demonstrar que todos os pontos da lide foram efetivamente analisados. E a subsunção desse relatório, a fundamentação que gerou a decisão. Daí tem lá,
a lei do juizado, que é a lei especial, e tem uma lei geral, que é o CPC. Se nós formos pelas regras hermenêuticas de vigência no tempo, de especialidade, a lei especial prepondera sobre a lei geral. Se nós formos adotar um outro critério, que é no tempo, não, mas o CPC, que é a lei geral, veio depois, trazendo um elemento que a lei especial ainda não detinha conhecimento. Meus caros, não quero ser pessimista, vou brigar para que esse pensamento não vingue, mas eu vou dizer a vocês, a Constituição já dizia que existia o dever de fundamentação. Quando a lei do juizado foi feita, a lei 10.259 de 2001, ela foi feita em 2001, a Constituição de que ano? 88. E antes que alguém me corrija e fale, mas especificamente o dever de fundamentação veio lá na emenda 45 de 2004, então veio no momento posterior. Colega, em termos de composição do Poder Judiciário, eu poderia concordar com você, mas em termos de estrutura do direito do cidadão a conhecer o conteúdo real do seu julgamento, isso estava na Constituição de 88. Daí o cidadão vai olhar para o processo e falar assim, eu quero meu processo indo para a Justiça Federal Comum, ou para a estadual, porque lá, pelo menos, vão aplicar o que é o novo Código de Processo. E se eu ficar no juizado, aquele dispositivo, o dever de fundamentação, não vai ser aplicável, porque a lei do juizado, claro que vai ser entendida como lei especial e vai preponderar. Tá, mas eu disse a vocês que não só coisas ruins, por isso que eu falei para a doutora Ana Paula, quando ela falou vai trazer um alento, né? Eu falei também desalentos. Alento eu trago pouco, porque se for para trazer alento, vocês não precisam de mim, vocês vão pegar o CPC, vão ler o CPC, vão achar ele lindo e vão aplicar. Eu tenho que trazer a realidade, o desalento. Só que no meio desse desalento todo, olha o outro problema em processo previdenciário, já que ele fica bipartite, né? Ou seja, demanda inferior a 60 vai para o juizado, demanda superior a 60 vai para a vara, não interessa a complexidade da matéria, eis o grande problema, é só por valor de causa. Amicus curiae. Amicus curiae em matéria previdenciária, ele tem uma importância mas tão vital, que algumas pessoas sempre falavam assim, para que serve esse negócio aí? Meus alunos, doutor Regis, Sora, que você está falando desse negócio amicus, e deles não conseguem terminar o curiae. Daí eu falo assim, amicus curiae, eu explico a eles. Lá atrás, aqueles amigos da corte vão auxiliar a parte no processo, tecnicamente. Em matéria previdenciária é de vital importância. Nós temos tramitando no no Supremo Tribunal Federal, 52 processos de recurso extraordinário com repercussão geral em matéria previdenciária. 52, senhores, é muita coisa. Já para recurso extraordinário. Em matéria previdenciária, é absurdo. Mas estão lá, no julgamento. Alguns envolvendo matéria de benefício, outros envolvendo matéria de regras internacionais de benefício, outros envolvendo matéria de custeio. Inclusive, o doutor Fábio Zambiti fez sustentação em vários desses processos. Claro que ele perdeu um deles, mas tudo bem, né, Fábio? Ele perdeu o da DRU, né? Ele foi fazer a sustentação oral na DRU e o Supremo disse, não, a DRU é constitucional. Né? E a DRU que agora volta à discussão dentro da Comissão de Constituição e Justiça para passar de 20% para 30%. E já tendo um aval do Supremo dizendo que o negócio é constitucional. Mas, enfim, está lá. E o amicus curiae, o que acontecia com ele em matéria previdenciária? Só podia aparecer o amicus curiae, reconhecidamente, dentro da figura do Supremo Tribunal Federal, ou do STJ. E a figura da TNU, da Turma Nacional de Uniformização, o amicus curiae era uma figura estranha a essa estrutura do juizado, porque, afinal de contas, a TNU não era o Supremo nem o STJ, então como que ela admitia amicus curiae nos processos dela? Que são os processos de maior repercussão previdenciária. Tá. Além disso, os processos acabavam chegando ao Supremo Tribunal Federal, acabam chegando ao Supremo Tribunal Federal, e lá só o amicus curiae aparece
com questões técnicas, questões de fundo, questões de mérito. Agora vê o novo CPC e falou: amicus curiae, você é uma pessoa importante. E deu poder ao amicus curiae, para que este amicus curiae apareça desde o primeiro momento do processo. E de uma forma que ele seja ou solicitado seu ingresso pela parte, ou o magistrado, ao verificar a relevância e importância daquela demanda, a repercussão daquela demanda, o magistrado convoque uma entidade que atenda os pressupostos processuais, a fim de que essa entidade atue como amicus curiae naquele processo, desde o primeiro momento processual. Algo de uma relevância ímpar para os benefícios previdenciários, mas de um prejuízo ímpar, como o Fábio irá falar, para as empresas. Porque na medida em que a parte tem um amicus curiae militando a seu favor, tecnicamente falando, ela também tem o revés para a empresa. Só para dar um exemplo, o Fábio vai falar depois disso, o tema 555 que foi julgado pelo Supremo e que as empresas não deram bola e agora estão sofrendo consequências que eu não vou entrar no mérito porque ficou com o Fábio. E quanto tempo tem, Ana Paula? Então, estou bem. Esse amicus curiae, de uma importância ímpar, porque ele vai trazer elementos técnicos, ele vai fazer com que as pessoas possam acompanhar essa demanda desde o primeiro momento, irá fazer como questões de decadência, de prescrição, do EPI, do equipamento de proteção individual, de contribuições, desde o primeiro momento tem um arcabouço forte de pessoas técnicas. E aqui não estou falando que o advogado que patrocina aquela demanda não seja técnico. Eu estou falando que ele era contra uma autarquia federal, que é o INSS, com procuradores altamente especializados, com advogados gerais da União, meus amigos, pós-doutores em Previdência, pós-doutores em tributário, militando contra aquele cidadãozinho que está ali tentando o benefício. E agora o amicus curiae ganha força para trazer entidades como amicus curiae. E ganha uma força mais importante ainda. Por quê? Porque o amicus curiae terá o poder não de recorrer. Não de recorrer. Mas ele terá o poder de embargar as decisões. O que já é um poder muito grande. Esclarecer o que aconteceu. E esse amicus curiae, ele terá um poder recursal. Só um que lhe foi dado. Só. Nos incidentes de demandas repetitivas, foi autorizado ao amicus curiae manejar o recurso. Então, ele não pode manejar recurso em momento algum, certo? Agora, em relação aos incidentes de demandas repetitivas, eles falam assim, peraí, se o feito entrou em demanda repetitiva, é porque o negócio é de extrema relevância, certo? Se é de extrema relevância, então, peraí, então o amicus curiae, que não conseguiu salvar o negócio até agora, ele pelo menos vai ter um poder recursal. Daí, vem a questão. Isso está no CPC. Não está na Lei do Juizado Especial Federal Previdenciário. Pergunto aos colegas. Será que esses amicus curiae serão admitidos dentro das demandas que tramitam no Juizado Especial Federal Previdenciário? Barulhos de grilos, para quem está no tele. Sabe por que barulho de grilo? Porque ninguém sabe a resposta. Se alguém nessa sala, da mesa, ou eu mesma, falar assim, a resposta é essa, pode processar. Você não sabe qual é a resposta. Nem mesmo você conversando com aqueles que atuam diretamente nessas demandas, se sabe a resposta. Se sabe se nesse ponto o amicus curiae será admitido no juizado, ou seja, se sabe se nesse caso o CPC será admitido nos juizados. Mas, eu falei nos incidentes. Opa, o novo CPC
também trouxe os incidentes à baila. Incidentes que vocês já conheciam, o recurso extraordinário e recurso especial, sobre eles não vou aqui ventilar, e vou colocá-los no patamar de incidentes, porque o CPC assim os colocou, né? Ele o coloca nos dispositivos como incidentes sendo. Só que eu trouxe como incidente também os incidentes de demandas repetitivas e os incidentes por competência. Vamos lá, incidentes por demandas repetitivas, perdão. Se nós sairmos daqui agora e fizéssemos um exercício prático, fomos aqui, na praça, na rua, e chegarmos para as pessoas e falarmos assim: você acha que as demandas previdenciárias são de cunho repetitivo? 90% vai dizer o quê? É para discutir revisão, é tudo igual. Acho que é. Daí uns outros vão falar assim, não sei. E uns outros vão falar assim, a minha não é. Só que daí vem a questão. Quando você olha as demandas previdenciárias, você poderá dividi-las em demandas repetitivas, que assim o são, e demandas não repetitivas, que é a maioria. Por que a maioria não repetitiva? Porque a maioria envolve a história de vida de cada trabalhador, de cada pessoa, não repetitiva. Só que como no meio do bolo de uma história, sempre tem alguma questão de fundo que é repetitivo, e vou dar um exemplo para vocês, discussão sobre juros, discussão sobre multa, discussão sobre eficácia de DPI. Daí a pessoa entra com a ação, entende-se que aquela demanda é de cunho repetitivo, instaura-se um incidente de demanda repetitiva. Esse incidente de demanda repetitiva trava aquela demanda individual. E a pessoa fica lá a esperar anos-luz para que aquele incidente de demanda repetitiva venha finalmente decidir seu futuro. Que é o que nós temos hoje com os recursos extraordinários e recursos repetitivos, só que agora no nível diferenciado, que são os incidentes de demanda repetitivas. Daí a pessoa fala, puxa vida, julgaram o incidente de demanda repetitiva, julgaram esse incidente de demanda repetitiva, no sentido contrário à minha pretensão. Daí o magistrado, da primeira instância, que ganhou muito poder, mas que também passou a ser uma vítima no processo. Ele vai olhar o processo individualmente agora, daí ele fala assim, bem, vamos lá. Para esta demanda aqui, tem um incidente de demanda repetitivo? Tem. O que disse esse incidente de demanda repetitiva? Disse que é improcedente esse tipo de demanda. Tá, logo improcedente. Qual o recurso cabível? Qual o recurso cabível da decisão do magistrado de primeiro grau que aplicar, naquele caso, o incidente de demanda repetitiva, uma decisão de um incidente de demanda repetitiva? Qual o recurso cabível? No novo CPC. Qual? Colegas, o recurso não está previsto. E não é que ele não está previsto no sentido assim, ficou em aberto. No sentido de que, se for aplicada a decisão do incidente de demanda repetitiva, a decisão é o quê? Trazida em julgado. E daí a pessoa fala, mas espera aí, tinha todo o resto para analisar. E daí foi aplicado o incidente nessa daqui, a decisão daquele incidente e todo o resto. Pois é, mas daí, como a demanda é repetitiva, já foi julgado, se foi aplicada a decisão da repetitiva, o juiz se reportou a isso, então não vamos aplicar recurso nesse caso. E daí eu falo para vocês, numa demanda previdenciária que você está discutindo só juros, fazer isso não tem problema. Numa demanda previdenciária que você está rediscutindo só um reajuste, não tem problema.
Agora, numa demanda previdenciária que você está discutindo um reajuste, porque o cidadão ganhou uma ação trabalhista em que foi reconhecido que ele, na verdade, tinha um salário de 10 mil reais e que ele recebia, na verdade, salário mínimo. E que esse cidadão pega toda aquela declaração de que ele ganhava os 10 mil e não mais o salário mínimo, ele leva lá no juiz. O juiz fala assim, peraí, vamos esperar a demanda repetitiva que está sendo julgada. A demanda repetitiva que está sendo julgada diz que se você não apresentar os seus salários de contribuição no momento do ajuizamento da sua ação previdenciária, você não pode discutir mais isso. O cidadão fala assim, mas eu não fiz parte daquela ação da demanda repetitiva. O meu caso é diferente. O meu caso é porque eu esperei terminar a trabalhista, porque eu achei que eu precisava dela. Ou ainda, o meu caso é diferente porque eu esperei uma instrução probatória que estava sendo feita numa ação de exibição de documentos. Não, a demanda é repetitiva, aplica-se a você, tchau. Próximo da fila, vamos lá. Problema. Outro problema, o incidente de competência. Daí vão lá também aplicar, né? O incidente de adequação de competência. Daí aplica o incidente de adequação de competência. Daí o cidadão fala assim, puxa vida, mas o meu caso é diferente. E daí, como que eu vou ficar desse jeito? Daí eu vou dizer a vocês, quantos por cento da Justiça Federal Comum, em matéria de recursos, o Tribunal da Quarta Região é de matéria previdenciária? 70%. Se eu aplico um dos dois incidentes, eu vou reduzir esse volume? E em quem ficou concentrado o poder de dizer da aplicação desses incidentes? Não o julgamento, o poder de aplicação. No juiz o quê? De primeiro grau. Daí agora vem o questionamento. Ufa, isso está só no CPC, não está na lei do juizado. Será que isso vai ser aplicado no juizado? E eu espero que não, né? Espero que já se dê por satisfeito aplicar os incidentes de uniformização que já tem no juizado e que, pelo menos, analisam demandas isoladas. Mas, já encaminhando para o final, para tirá-los da zona de conforto, né? Eu não gosto muito da zona de conforto. Zona de conforto para advogado e para magistrado não serve. Eu sempre falo assim, zona de conforto tem que deixar para o corte e costura, né? Que der mais tranquilo. Para advogado, para magistrado não serve, procurador não serve. Daí pensemos da seguinte forma. Muito bem, eu não quero mais discutir o que há de ruim, eu quero discutir o que há de bom. Ah, tá. O novo CPC, ele eleva a uma categoria importantíssima a conciliação. Né? Ele prima pela conciliação, importantíssimo isso, né? Isso no juizado já era o objeto do Juizado Especial Federal Previdenciário. Já era objeto, sempre foi objeto do Juizado Especial Federal Previdenciário. Até que em Curitiba nós tínhamos e temos ainda regimentalmente, apesar que na prática não está funcionando mais muito por causa do acordo zero da AGU. E não é uma crítica aos meus colegas da AGU, tá? Partilho das pretensões deles, mas efetivamente com o acordo zero deles, o sistema de conciliação do juizado aqui no Paraná não está funcionando efetivamente. A política do sistema de conciliação sempre foi primada nos juizados especiais. Agora, ela vem para dentro do CPC para o processo comum, certo? E isso envolve a Justiça Estadual, a Justiça Federal. Não falo da Justiça do Trabalho, porque os colegas já muito mais conhecem isso do que eu mesmo. Muito bem, vamos primar pela conciliação. E olha que interessante o dispositivo da conciliação que vem no CPC. Ele diz o seguinte, que claro, as instâncias judiciais devem primar pela conciliação, tá, o óbvio, muito bem, só que tem um dispositivo lá que diz assim, e por isso que eu já vou encerrando, porque vai entrar no tema do Fábio. Diz assim, os entes, União, Estado, Município e Distrito Federal, deverão, na medida do possível, promover a conciliação no trâmite administrativo. Ou seja, não venha me incomodar aqui. O judiciário falou isso no CPC. Olha, tenta resolver aí. Se você não conseguir mesmo, não conseguir de jeito nenhum, daí você vem. Isso tem uma grande vantagem.
É a abertura para algo que não se conseguia com a União, os estados, os municípios e o federal, porque eles falavam assim que eles estavam travados na questão de conciliação antes da fase judicial. E que eles precisavam efetivamente de uma certificação, obrigada, de uma certificação do judiciário para daí fazer a conciliação. O CPC veio lá e falou assim, façam a conciliação, estou motivando vocês a fazer. Só que daí tem o outro problema. Como aplicar o sistema de conciliação no sentido previsto pelo CPC, na instância administrativa, ou seja, evitando a lide judicial, em matérias previdenciárias? Como fazer com que o servidor do INSS não se sinta, de alguma forma, ameaçado por algum processo disciplinar por ter feito aquela conciliação administrativamente? Como estruturar o sistema de conciliação na autarquia previdenciária? Bem, este é um problema. E a solução é de interesse de todos nós. Porque nós preferimos, sinceramente, na advocacia previdenciária, uma conciliação administrativa, ou seja, algo que não chega ao judiciário, do que algo que venha abarrotar o judiciário. Nós desejamos, efetivamente, que a justiça previdenciária, e aqui em todas as suas fases, instâncias e metodologias, ela seja aquela justiça que seja convocada para atuar somente quando não existe a mínima possibilidade do INSS reconhecer o direito. Como, por exemplo, desaposentação. Como, por exemplo, não aplicação de decadência. Agora, em temáticas que são notoriamente reconhecidas que a pessoa tem direito, essas nós queremos resolver lá na conciliação administrativa. Porque o judiciário irá ganhar com isso, o cidadão irá ganhar com isso, o advogado irá ganhar com isso, toda a sociedade irá ganhar com isso. E antes os colegas falaram assim, mas e daí as nossas ações judiciais? Né? Colegas, eu posso falar isso tranquilamente. 90% da minha demanda previdenciária no escritório é resolvida administrativamente. Só 10% eu vou para a justiça. Eu só vou para a justiça, sabe quando? Quando nada fará com que o INSS mude aquela posição. Por quê? Porque a celeridade de um processo administrativo e a satisfação rápida do seu cliente no processo administrativo lhe traz mais clientes. O cliente que fica esperando 8 anos para voltar lá do Supremo Tribunal Federal um processo que foi feito no Juizado Especial Federal, é aquele cliente que ele fala assim, o meu advogado eu acho que é bom, mas tem um problema, demora o processo com ele. E o novo CPC, a propaganda dele é que o processo não irá demorar. Bem, colegas, dentro do tempo que me foi colocado, eu escolhi falar sobre alguns pontos que eu considero os mais conturbados de toda a situação. E, claro, que desses pontos, várias outras discussões virão. Vocês têm, brevemente, o professor José Antônio Savares está organizando um livro que é sobre o novo CPC e Previdência, em que eu também estou escrevendo um artigo sobre os pontos polêmicos do diálogo entre o CPC novo e o juizado, em que boa parte dessa minha exposição estará nesse artigo que eu estou finalizando. Mas o que eu quero deixar de mensagem é, temos uma batalha pela frente, e essa durante a lide de vocês, e que agora também vão passar novamente com o novo CPC, mas que nós, advogados previdenciários, estamos efetivamente como ainda uns bebezinhos, começando a discussão. Muito obrigada.